Vamos estudar provas no direito processual penal. Bora lá? Então vamos. A Tainá que mandou no grupo o link para vocês? Mandou também? Ou foi o Vitor? Que eu mandei para ela, mas aí eu vi que ela não me respondeu, Tainá. Ah, tá. Então ela viu. Beleza. Então, já estamos gravando. Agora é 7h26, horário de Brasília, da noite, ou 19h26. Documento 1, está aparecendo aí para vocês? Documento 1. Aula 17. Joia. Bora lá então, Débora. Pessoal, nós vamos falar então da prova no processo penal, certo? De quem é o ônus probatório? Quais são as espécies de prova no processo penal? E todas as nuances aí envolvendo a questão da prova no processo penal. Beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui no material de vocês. Aula 17 das provas no processo penal. Bora lá então. Primeira coisa, fundamento legal, gente. Fundamento legal está nos artigos 155 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, a partir do 155 que a gente vai encontrar as provas do processo penal. Então, eu já vou puxar lá o 155 e o 156 para pôr no material de vocês. E já vão se preparando que alguém vai ler para mim o 155 e o 156. Igor, como que tá seu microfone aí? Pode ler para mim, por favor? Sim? Então, por favor. 155. Professora. Pode começar. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Parágrafo 1º. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Parágrafo 2º. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Obrigadão, Igor. Gente, pela leitura do 155 e 156, a gente já obtém bastante informação. Primeiro, que a teoria adotada pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal brasileiro é a teoria da livre convicção motivada. Então, convicção pela livre apreciação da prova. Tá? Então, eu já vou grifar aqui para vocês, mas logo mais eu vou explicar. Então, assim, em suma, o que significa? Nós tínhamos duas correntes, certo? Uma corrente dizia que a prova Peraí, que eu fiz um negocinho aqui, esse macaquinho aqui, peraí. Senão eu não me concentro. E deixa eu permitir o pessoal aqui.
Então, uma teoria era da livre convicção, aliás, da prova legal, ou seja, a prova, ela era tarifada, ela tinha um valor. Por exemplo, a confissão, ela valia muito mais do que uma prova testemunhal. Ou a confissão valia muito mais do que a prova pericial. A prova pericial X valia mais que a outra. Então, assim, é a teoria da prova tarifada, né? Ou também chamada de prova legal. Depois tinha o sistema de íntima convicção, que o que o juiz achasse era o master, né? Como eu vou dizer para vocês, independente da prova produzida em juízo, o que o juiz achasse, né, a convicção dele, ele poderia julgar naquele sentido. E então vem a terceira corrente, ou a terceira teoria, que é a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Qual seja, da livre convicção motivada. Ou seja, o juiz, ele tem sim uma certa discricionariedade, ele tem a livre convicção, porém tem que ser motivada, ou seja, tem que ser embasada nas provas, certo? Então, nesse sentido, é a teoria da livre convicção motivada. E já eu vou colocar tudo isso no material de vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente já tira aqui do 155 caput é isso. Depois, deixa eu desligar aqui o Wi-Fi. Depois, a gente tem essa regra aqui. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, aqui também vem uma informação importante. Veja bem, a prova investigativa é aquela produzida na fase investigatória. Beleza. Aquela produzida, por exemplo, no inquérito policial, no TCIP, né? Enfim, que ela não tem o contraditório e a ampla defesa. Por isso que a decisão do juiz, ela não pode se basear somente na prova produzida na fase investigativa, porque ali não teve o contraditório e a ampla defesa. O réu não teve como se defender, certo? Ele não tinha sequer advogado. A gente sabe que na fase investigativa não é obrigatório o advogado, né? Então, muitas vezes nem tem advogado, né? Enfim, como não tem o contraditório e ampla defesa, veio o caput do 155. Lembrando, gente, que todos esses artigos aqui, essa nova redação é de 2008, tá? Então, não é recente, considerando que o nosso Código de Processo Penal é de 40 e alguma coisa. Então, vamos lá. Então, não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Pode utilizar uma testemunha lá na fase que foi ouvida lá na fase investigativa, mas não foi ouvida aqui na audiência de instrução, dentro do processo? Posso utilizar aquilo ali? Posso. Posso utilizar o que o réu disse lá e não disse aqui, por exemplo, se ele não foi ouvido? Posso, mas não exclusivamente, certo? Exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o juiz não pode proferir a sentença. Então, é importante aí aos futuros advogados, né, uma tese de defesa. Se o promotor pedir... eu tive um caso assim que na instrução foi ouvido somente os policiais militares que atenderam a ocorrência. O réu não foi encontrado para a investigação, era uma ação penal que eu era advogada da ativa, né? E o promotor baseou Isso, Igor, eu ia te corrigir depois, são incisos, joia. Baseou o pedido de condenação dele no interrogatório, né, na oitiva do réu, em fase investigativa. E eu bati justamente nisso aqui, que não tinha sido produzidas provas durante a instrução e que os elementos probatórios durante a fase inquisitiva não poderiam ser utilizados aí como prova exclusiva, né? Beleza. Aí, veja bem, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Gente, lembrando que eu tô lendo, explicando assim, em geral, depois a gente vai colocar no nosso material embaixo, vou editar bonitinho para vocês, tá? Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, veja bem, a exumação de um cadáver é feita... A exumação não... A perícia de um cadáver é feita ali na hora, né, que encontra ali que logo após a ocorrência do crime de homicídio, por exemplo.
Então, essa prova, ela não precisa ser repetida durante a instrução, certo? Claro, se fica alguma coisa pendente, tem parte que pede a exumação do cadáver. Mas é uma prova que não precisa ser repetida, que ela foi realizada, né, cautelarmente, não precisa ser repetida, certo? Outra prova também, a oitiva de uma testemunha, que é de suma importância para a solução do caso, mas que conta com 80 anos de idade. Vai à parte, pede a oitiva dela antes de instruir o processo. É possível também. Então, são provas que realizam-se anteriormente, né, durante a fase investigativa, que não precisa necessariamente ser aí reproduzida na fase instrucional, né, que é a fase aí da produção de provas. Vamos lá. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Quanto fazendo aqui uma comparação, né, com o Código Civil em relação ao estado das pessoas, ou seja, incapacidade e tudo mais. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então, veja bem, ônus da prova. A prova da alegação incumbirá a quem fizer. Então, se o Ministério Público ele está imputando ao Valdivino, por exemplo, um crime, ele tem que mostrar a autoria e a materialidade. Então, houve o crime e foi o Valdivino, certo? O Valdivino, por sua vez, vai demonstrar por exemplo, a prescrição, né, causa extintiva de punibilidade, causas extintivas de ilicitude, vai demonstrar todas essas causas extintivas de ilicitude, de culpabilidade e tudo mais. Não incumbe ao Valdivino provar que não era ele. Incumbe ao Ministério Público provar que era o Valdivino, né? Mas é claro que o Valdivino vai... a defesa dele vai nesse sentido, né? Não era ele, porque ele estava assim, assim, assim. Mas o ônus probatório de comprovar, sem dúvida nenhuma, que foi o Valdivino que realizou aquele delito, é do Ministério Público, né? Ou do querelante nos casos de ação penal privada. Joia, que mais diz o 155? Porém, facultado ao juiz de ofício. Veja bem, se o juiz entender necessário, ele pode requerer prova de ofício, certo? Então, veja bem, ele realizou ali, ele acha que falta alguma prova para ele dirimir alguma dúvida, ele pode requerer prova de ofício, certo? Ou seja, o Ministério Público não pediu determinada prova, a defesa não pediu, mas eu acho necessário para minha convicção, eu, juíza. Então, eu vou e questiono e faço esse pedido de prova, aliás, determina essa prova de ofício, né? Sem requerimento. De ofício seria sem requerimento das partes. Então, facultado ao juiz de ofício. Vamos lá. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade de medida. Beleza. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Joia também. Então, o juiz pode produzir provas, requerer, né, a produção de provas de ofício, que é determinar diligências no curso da instrução, ou provas que ele entenda, ordenar a produção de provas que ele entenda relevante, né, prova antecipada e tudo mais. Então, essas são informações importantes que a gente tira do 155 e do 157. Vamos anotar, então? Então, vamos lá. Vamos colocar como ponto 1. Sistema de apreciação de prova. De apreciação de prova. Então, a gente teria aqui 3 sistemas, 3 teorias, né? A, B e a C. Marcos Mergelli. A, gente, seria o sistema da prova legal ou tarifada. O sistema tarifado, melhor dizendo, né?
Então, anotem aí, por favor. Cada prova tinha um valor pré-estabelecido em lei. Pré-estabelecido em lei. Em lei. Vírgula. Que o juiz era obrigado a obedecer. E, como consequência disso, não era dada a ele a possibilidade de qualquer análise subjetiva. Então, assim, era valorada, a prova era valorada, assim, literalmente, né? Então, a confissão valia tanto e a prova pericial tanto. E não cabia ao juiz nenhum juízo de discricionariedade ali, certo? Ele tinha que seguir, era obrigado a obedecer essa prova legal ou também chamada de prova tarifada. O segundo sistema já era completamente o contrário. Sistema da íntima convicção. Íntima convicção, vírgula, da prova livre ou da certeza moral do juiz. Então, aqui, como o próprio nome diz, o juiz era livre, né? Ele tinha discricionariedade totalmente, ele que valorava a prova de acordo com a sua livre convicção, certo? Com a sua íntima convicção. Ele não tinha que fundamentar, ligar a sua convicção com as provas produzidas no processo, tá? Então, vamos anotar assim. O julgador era absolutamente soberano. Pessoa coceira no nariz. O julgador era absolutamente soberano. Na análise da prova. Vírgula, podendo atribuí-las o valor que bem entendesse. Professora, Foi? não existiria uma certa parcialidade nessa forma? Sim, por parte do juiz? Completamente. Não digo nem parcialidade, né? Porque, assim, não queria dizer que ele estava, como vou dizer assim, a parcialidade seria se ele estivesse seguindo um autor ou outro, né? Ou ele ficasse do lado da defesa ou da acusação. Não diria nem parcialidade. Mas pelo fato dele não precisar fundamentar, entendeu? Isso. Uhum. Na verdade, seria é totalmente discricionário, livre convicção, né? Tem uma palavra, assim, que não seria nem a imparcialidade. Deixa eu pensar. Ele era soberano na análise da prova, podendo... não sei. Eu entendi o seu... Quando você diz imparcialidade. O que você quer dizer realmente é isso. Mas tem uma palavra que melhor denota isso, mas também não tô lembrando. Se eu lembrar, eu falo aqui para vocês. Então, o jogador era absolutamente soberano na análise da prova, podendo atribuir-lhes o valor que bem entendesse. Inclusive, sem que precisasse,
fundamentar suas decisões. Certo? Então, ele era soberano aqui. Não tinha nenhum freio aqui. Era até mais fácil de corromper o Estado aí, né, professor? Sim, completamente. Você paga lá pro juiz, ele não precisava fundamentar mesmo. Sim, exatamente. Melhor prova legal do que a íntima convicção, né? Mas aí então veio o sistema misto, ou o sistema da livre convicção motivada. Então anotem aí. Sistema da livre convicção motivada. Ou da verdade real. Então, aqui, gente, é uma mistura dos dois sistemas anteriores. Vamos colocar aqui, utilizado. O CP brasileiro, CPP, né? Pelo qual o juiz julga livremente. Pelo qual o juiz julga livremente, segundo sua convicção pessoal, sem que uma espécie de prova tenha maior valor que a outra, sem que uma espécie de prova tenha valor maior que a outra. Bom, porém, é necessário. Deixa eu achar aqui onde está o. Que o juiz fundamente sua decisão e julgue com as provas dos autos. Então, aí é o meio termo e é utilizado, né, pelo Brasil, o Código Penal brasileiro, Código de Processo Penal, desculpa novamente, e que é o mais justo, né? Se ainda assim, sendo o princípio da convicção, da livre convicção motivada, ainda existe corrupção no judiciário, imagine se fosse o sistema da íntima convicção, né? Conforme o nosso colega Vitor Hugo aí mencionou. Joia? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos colocar aqui no nosso caderno, no nosso material, a questão da segunda parte do 155, que diz que a decisão do juiz, né, a sentença, ela não pode ser embasada unicamente, exclusivamente, né, nas provas produzidas durante a investigação, uma vez que elas não têm o amparo do contraditório e da ampla defesa. Então, vamos lá. 2, ponto. Como que eu posso colocar aqui? Coloquem assim, da vedação, vamos colocar assim, da vedação da utilização exclusiva, da fundamentação da decisão
da vedação, da fundamentação da decisão. Com base exclusivamente nos elementos obtidos na fase investigativa. O título ficou meio autoexplicativo, né? Mas vamos colocar aqui. Anotem assim. A nova redação do artigo 155 do CPP do CPP deixa claro que uma decisão não poderá se fundamentar vírgula, exclusivamente nos elementos produzidos na fase de investigação. Os elementos produzidos na fase de investigação. Ponto. Assim, a título de exemplo agora, tá? Assim, vírgula, não poderá o réu ser condenado com base apenas em uma confissão obtida na polícia. Certo? Vamos lá. Assim, vou colocar só o exemplo, tá? Para ficar no material. Não poderá o réu ser condenado com base apenas numa confissão obtida na polícia. Joia. Porém, daí vem a segunda parte do 155, né? A terceira parte diz assim: ressalvadas as provas cautelares não repetitíveis e antecipadas. Então, vamos colocar a observação. 3. OBS. O artigo 155, última parte, né? Vamos colocar assim. Ressalva as provas cautelares não repetitíveis e antecipadas. Meu Deus, repetitíveis, tá certo. Repetíveis, gente, pelo amor de Deus, não, vergonha. E antecipada.
Fica gravada ainda, né? E antecipada. Antecipadas, isso. Então, o próprio artigo, ele faz essa ressalva, certo? Então, desse modo, dei exemplo ali para vocês. Uma prova irrepetível. Pode, embora uma prova... O que diz essa terceira parte, né? Que o juiz ele não pode fundamentar sua decisão. A segunda parte traz o seguinte: o juiz não pode fundamentar sua decisão com base unicamente em prova produzida na fase investigativa, exceto se essa prova for uma prova cautelar, certo? Irrepetível ou antecipada. Aí, como exemplo, coloquem lá. Por exemplo, uma perícia realizada em um cadáver. Uma perícia realizada em um cadáver. Logo após a ocorrência do crime. Pode acontecer de repetir essa prova lá na frente, na verdade nem repetir, vai exumar, né, e vai encontrar o cadáver da forma que tá. Se fizer 10 anos, sei lá, vai encontrar só o esqueleto, né, não vai dar para repetir tanta coisa. Mas, enfim, pode haver exumação? Pode, mas essa prova, ela não precisa ser repetida, né? É uma prova irrepetível. Vamos lá. Qual mais aqui a gente pode colocar? Uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica. Vamos colocar lá. A gente sabe que busca e apreensão, interceptação telefônica, elas geralmente ocorrem na fase investigativa, e também elas não terão necessidade, elas não serão antecipadas, né? Vai utilizar aquela prova mesmo como fundamentação aí numa eventual sentença condenatória. Então, vamos lá. Exemplo, uma perícia realizada em um cadáver, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, beleza? Então, essas aqui, elas podem sim servir de base exclusivamente, em que pese elas terem sido produzidas na fase investigativa, elas podem sim servir de base para um decreto condenatório de forma exclusiva. Ficou claro isso? Bora lá, então. Próximo ponto. Vamos anotar aí ponto 3. Provas em espécie. Vamos colocar antes sobre o ônus probatório, né? Acho que eu devia ter colocado antes, não coloquei. Vou colocar aqui antes de entrar nas provas em espécies. O que seriam as provas em espécies? Vamos ter a prova pericial, prova testemunhal, acariação, interrogatório, todas as provas aí. Vai umas aulas aí pela frente, né? Mas hoje a gente consegue, acho que, ver a prova pericial e o interrogatório, ou até mais, ou até menos. Mas vamos lá. 3. Ônus probatório. Tá difícil. Ônus probatório no processo penal. Anotem aí. Artigo 156. Fundamentação aqui é 156. O que diz o 156? A prova, o ônus probatório, né, a prova da alegação, incumbe a quem fizer, a quem a fizer. Ponto. Nota-se, não, vou colocar assim, importante ressaltar
que o juiz pode agir de ofício, que foi a observação que a gente fez lá quando o Igor leu o artigo. Que o juiz pode agir de ofício, em homenagem ao princípio da busca da verdade real. Certo. Aí anotem assim. Assim, incumbe a acusação provar a autoria e a materialidade. Certo? Se ele está falando que o Valdivino cometeu o crime de furto, ele tem que mostrar que ocorreu um furto, que é a materialidade, e que foi o Valdivino, certo? A defesa, por sua vez, né? Vamos colocar uma crase aqui. A defesa, por sua vez, cabe a prova dos fatos extintivos Aí, quais seriam os fatos extintivos aqui? Extintivos de punibilidade, como a prescrição, decadência, etc. Opa, então, vamos lá. Prescrição, decadência e etc. Vírgula. Dos fatos impeditivos. Fatos impeditivos, exclusão de culpabilidade, legítima defesa, estado de necessidade, tudo mais. E fatos modificativos. Certo? Então, incumbe a quem o fizer. Se, como forma de sua defesa, o Valdivino falar, eu não estava lá neste momento, eu estava em outra cidade, não tem como eu ser o autor do crime. Ele vai comprovar que ele estava na outra cidade, né? Mas lembrando que a defesa que tem que comprovar que ele é o autor daquele delito, né? Mas a gente não... nós, como os defensores, né, como advogado de defesa, claro que a gente vai alegar aí tudo o que for em benefício do nosso cliente. Bora, então. Agora sim, vamos para as espécies de provas. Vamos colocar como elemento 4, como título 4. Provas em espécie. Vamos lá, gente. Provas em espécie. Temos a prova pericial, temos o interrogatório, temos a acariação, que é quando a gente coloca... Fulano está dizendo A e o outro fulano B. Vamos colocar um frente a frente. Chama-se acariação. A prova testemunhal, reconhecimento de pessoas e coisas, prova documental. Aí a gente tem o chamado indícios, né? Indícios probatórios, a gente estuda aqui dentro também. Vamos estudar a busca e apreensão. Esses serão o objeto aqui da nossa aula de provas, tá? Então, daqui para frente, daqui até a próxima aula, talvez até mais duas, a gente vai estudar as provas em espécies.
Então, vamos começar pelo 4.1. Perícia. Perícia. Anotem. Perícia não, gente. Prova pericial, né? Ou perícia também, mas... acho que para ficar melhor é prova pericial. Já que nós estamos montando o nosso próprio caderno, né? Prova pericial. Gente, a prova pericial está nos artigos 158 até o 184, tá? Anotem aí. Sempre que o crime deixar vestígios... Vou ditar, depois a Bruninha cola ali para mim. Sempre que o crime deixar vestígios... será indispensável, vírgula, nos termos, sempre que o crime deixar vestígios, será indispensável, vírgula, nos termos do artigo 158 do CPP, a realização do exame de corpo de delito. A realização do exame de corpo de delito. Ponto. Nem a confissão do réu, é capaz de suprir a ausência do corpo de delito. A ausência do exame de corpo de delito, tá? Que a gente vai ver o que é o corpo de delito e o que é o exame de corpo de delito. Então, nem a confissão do réu. Então, gente, isso aqui é o teor do artigo 158 do CPP. Vou colar ele aqui também no nosso material. O 157, nós não falamos, né? Ele traz as provas inadmissíveis, né? As provas ilícitas. A gente já falou disso quando a gente estudou os princípios, né, do processo penal, a gente estudou a inadmissão, né, das provas ilícitas. Vamos lá, 158. O 158, gente, ele tem uma redação de uma lei da redação da lei de 2018. Então, talvez aí em alguns VADs, talvez não esteja atualizado. Então, prestem atenção nisso. E prestem atenção mesmo, porque, olha, na prova, o tanto que eu falei que tinha alteração no artigo 28 do Código de Processo Penal e teve o advento, né, do artigo 28A, teve gente que na prova colocou a redação antiga do 28. Então, perdeu uma questão boba ali, né? Que era só olhar o 28, entender, colocar ali, daí viu a redação antiga. Então, quando eu falo, anotem aí, faz uma setinha ali no antigo e coloca, ó, nova redação, ver no site, ver no Planalto. Economizar no GIM e comprar um VAD novo. Brincadeira, gente. Vocês não gostam de GIM, né? Eu sei que vocês nem fazem esse tipo de coisa. Bora lá, então. Vamos lá. Caleb Melo, lê pra gente o 158, por favor.
no celular. Tá bom, Caleb, sem problema. Sem problema nenhum. Kleber de Jesus, lê pra gente, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Deixa eu aumentar a letra aí. Misericórdia. Quer que eu aumente aqui no meu material? Eu não coloquei o óculos aqui. É o que tá grifado aí, né? Isso. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva... Inciso primeiro? Nem é mais como fala. Violência doméstica. Inciso primeiro. Violência doméstica e familiar contra a mulher. E inciso segundo, contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Beleza. Que é quanto à prioridade, né, na realização do exame. Então, imagine lá que tem uma fila de exames ou várias perícias para o IML fazer, por exemplo, ele vai dar prioridade para esses aqui. Nosso que é mais importante aqui para a gente é o caput, né? Então, sempre que a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, veja bem. A gente tem a figura do furto, né? Subtrair coisa alheia móvel. Aí a gente tem a figura do furto qualificado. Subtrair coisa alheia móvel mediante... Nossa, escapou, fugiu agora. Tem o furto qualificado por escalada, né? Melhor dizendo, pelo arrombamento, mas eu vou pegar o termo de lei aqui, peraí, que eu vou pegar. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo, era isso que estava me fugindo. Então, ó, com destruição ou rompimento de obstáculo. Vocês concordam que isso aqui é um crime que deixa vestígio? Subtrair coisa alheia móvel com destruição ou rompimento de obstáculo. Então, assim, para qualificar esse delito, ou seja, para o juiz julgar, né, para o juiz condenar aquele réu pelo furto qualificado, ele precisa do exame de corpo de delito daquele rompimento de obstáculo ou daquela destruição. Pois, caso contrário, ou seja, se não haver esse exame, se não foi feito esse exame à época do fato, ainda que o réu tenha confessado que praticou o furto mediante rompimento de obstáculo, o juiz não poderá, né, condená-lo por isso. Ele vai condenar pelo furto simples. Por quê? Porque é um crime que deixou vestígio e, segundo a redação do 158, caput, é necessário, então, que haja no processo o exame de corpo de delito que não foi feito à época. O que é o corpo de delito e o que é o exame de corpo de delito? O corpo de delito é o vestígio deixado pelo crime e o exame de corpo de delito é o auto no qual se descrevem as observações do perito, certo? Então, são duas coisas distintas. Vamos voltar lá no nosso material e vamos anotar. Eu falei do conceito, né, do 158. Vou colocar o exemplo, tá? Por exemplo, se o réu confessa a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, porém, não foi realizada perícia na época, só perícia, vírgula, o juiz não poderá condenar o réu ou condená-lo pelo furto qualificado. Meio redundante, né? Se o réu confessa a prática do crime de furto qualificado, o juiz não poderá... Assim, o juiz não poderá reconhecer a qualificadora.
ante a ausência do exame de corpo de delito. Então, veja bem, nesse exemplo aqui, a gente tem a confissão do réu, né? Ele foi denunciado pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ele confessou, imagina, na instrução ele confessou, mas você, como advogado da defesa, viu que não existe ali a perícia, não foi feita perícia. Então, você vai pedir a desclassificação. Primeiro, você vai pedir a absolvição, né? Claro. Mas depois, você vai pedir a desclassificação para o furto simples, né? Tendo em vista a ausência de exame de corpo de delito, com base no artigo 158 do CPP. Beleza? Joia. Então, vamos anotar o conceito de corpo de delito e o conceito de exame de corpo de delito. Vamos lá. OBS. Corpo de delito é o vestígio deixado pelo crime. Como, por exemplo, o cadáver no crime de homicídio, ou até no crime de lesão corporal seguida de morte, né? Cadáver, uma carta contendo ameaças, do cadáver. No caso do rompimento de obstáculo, imagine que ele rompeu a porta, né? Ele destruiu a porta para entrar na residência. Então, tem a porta, né? É o corpo de delito. Então, uma carta contendo ameaças, a porta, no caso que a gente mencionou, o cadáver, um cheque no crime de estelionato. E por aí vai. Observação número 2. O exame de corpo de delito é o auto no qual se descreve as observações feitas pelo perito. Joia? Acho interessante a gente deixar aqui essas observações, fazer essas observações, porque no dia a dia a gente utiliza muito, né? Exame de corpo de delito, como se fossem sinônimos, né? E, na verdade, o exame de corpo de delito é o auto, né? É o papel em si, é o exame, né? Mas do corpo de delito, ou seja, do vestígio deixado pelo crime. Joia. Como é a apreciação da prova pericial? Gente, nós vimos que a apreciação da prova no Código de Processo Penal, ela é o livre convencimento motivado, né? Não é o livre convencimento íntimo, é o livre convencimento motivado. Então, o juiz, ele tem a discricionariedade de valorar a prova de acordo com a sua discricionariedade. Mas ele tem que vincular, né, a sua decisão às provas produzidas no processo e fundamentar, tá? E como é a valoração da prova pericial? Da mesma forma, o juiz, ele não está vinculado ao laudo do perito, por exemplo, certo? Então, imagine que... Deixa eu pensar, um crime deixa vestígios. Sai um pouco do óbvio. Estupro? O estupro, tá. O estupro é um crime que deixa vestígios, tem que fazer o laudo Tá, então imagine que o perito, ele entendeu que houve estupro ali, o médico perito, né, que houve estupro ali de 2 vezes, ou houve o estupro, mas
seguido de lesão, enfim, ou um estupro seguido de lesão, tá? Vamos colocar assim. E o juiz, ali na hora da livre convicção, na hora da sentença, ele entende, por exemplo, que não houve 2 estupros, que não ficou perfeitamente, que não ficou perfeitamente delineado nos autos, que ocorreu um crime continuado, certo? Mas tão somente um crime único, enfim, ele não fica distrito, ele não fica vinculado à conclusão da prova pericial, tá? Então, vamos anotar isso. Insta salientar, vamos aprendendo os termos técnicos jurídicos. Insta salientar, por oportuno, brincadeira, que o juiz não fica vinculado à conclusão da prova pericial. Segundo dispõe o artigo 182 do CPP. Vamos lá para 182. Vou trazer ele aqui para a gente. Nem poderia, né, gente? Se o juiz ficasse aí vinculado à conclusão do laudo pericial, o perito ele estaria assumindo a posição do juiz, né? Porque o perito disse que ela foi estuprada 2 vezes por 2 pessoas. Então, crime continuado e concurso e tudo mais, não. Ou seja, o perito que ia resolver, né? O perito que ia decidir. Então, não poderia ser o contrário. Então, vem o artigo 182 e deixa bem claro aí: o juiz não ficará adstrito ao lado, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Joia? Próximo. A questão dos peritos, certo? A questão dos peritos está no artigo 159 do CPP. Quantos peritos são necessários? Quem são os peritos? Peritos judiciais, peritos não judiciais e tudo mais. Veja bem. Perito é alguém que tem a formação, conhecimento sobre determinado assunto. Então, quando for fazer perícia, por exemplo, num cadáver, a gente sabe que vai ser um médico, né? Agora, imagine que a perícia é feita numa folha de cheque. Aí é a perícia grafotécnica, né? Então tem que ser aquela pessoa que que tem conhecimento naquele setor. Imagine uma perícia feita em uma... Deixa eu pensar. No estupro é a mesma coisa. Me vem na cabeça agora a perícia grafotécnica, a perícia Uma colisão, professora? Uma colisão de veículo? Uma perícia na colisão de veículos, sim. Você acha Seria que seria um mecânico ou sim, pode um ser. técnico mecânico, alguma coisa, para ver Verdade. se houve alguma alteração no veículo ou não. Isso, verdade. Boa. Se alguém cortou os freios mecânicos. Boa, Vitão. Exatamente. Entendeu? Aí é necessário um mecânico. Tá, joia. Então, o perito é o sabedor daquele assunto. A gente tinha a necessidade de ser 2 peritos oficiais, certo? Que deveriam assinar, melhor dizendo, o laudo. Hoje, não. Houve uma mudança no 159 e hoje basta um perito oficial. Ok? Vamos anotar então, mas deixa eu pegar o 159 lá. Vou voltar aqui no 159. Vamos lá.
Vamos anotar primeiro, depois trazer o 159, porque ele é bem extenso. Então, coloquem assim. A Lei 11.690 de 2008... deu nova redação ao artigo 159. O artigo 159 do CPP. Vírgula. Passando a exigir apenas um perito oficial portador de diploma superior. Ponto. Na falta de perito oficial, já vou falar aqui que é o oficial e o não oficial. Na falta de perito oficial, o exame poderá ser realizado por 2 pessoas idôneas preferencialmente portadoras de diploma superior na área específica. 2 pessoas idôneas, portadoras, preferencialmente portadoras, né? Preferencialmente portadoras de diploma superior na área específica relacionada à perícia. Joia. Então, antes era necessário 2 peritos oficiais, agora um perito oficial. Na falta do perito oficial, aí sim, 2 pessoas, né, com formação na área. O que é o perito oficial? É o perito já funcionário já funcionário público, né? Então, por exemplo, o médico do IML é um perito oficial. Na ausência desse perito, é nomeado 2 médicos para fazer aquela perícia, certo? 2 médicos que não são funcionários do governo, não são peritos oficiais, mas que têm formação superior naquele segmento. Beleza? Agora vamos para o 159, que ele é bem extenso. Valdivino, começa a ler para mim o 159, por favor. Daí, a hora que você cansar, eu passo para outrem. Tem bastante informação nesse 159. Posso ler sim, eu continuo com aquele código antigo. Não, mas esse aqui é de 2008. Tudo Essa bem, alteração. então, Acho que tem, né? eu acho que vai ter sim, então. Tá. É 159, né? Uhum. Então, vamos pregar chumbo aí. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Uhum. Os parágrafos agora. Parágrafo 1º. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Nossa, vai longe aqui, hein?
Vai. Parágrafo 3º. Facultado ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Parágrafo 5º. Obrigada. Durante o curso do... Pode parar no quarto. Obrigada, Valdivino. Então, deixa eu só Tudo fazer bem. um comentário até aqui. Então, aqui a gente já viu, né? Antes de 2008, a gente não tinha possibilidade de um perito assistente, tá? Agora é possível a indicação de assistente técnico, tanto pelo Ministério Público, quanto pelo assistente de acusação, quanto pelo querelante, quanto pelo réu, certo? Vai formular quesitos, e eles podem formular quesitos, né, para o perito responder, e indicação de assistente técnico. Então, veja bem, um exemplo, né, um caso recente que eu estou atuando. Foi realizada uma prova, uma oitiva de uma menor, certo? Era um crime que envolveu uma menor e foi uma oitiva de uma menor. Por quem? Por uma psicóloga do poder público, uma psicóloga oficial, certo? E eu pude apresentar quesitos para ela responder. Então, assim, uma comparação que a gente acabou de ler aqui, um caso prático, né? Joia. Outra situação aqui. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz. O juiz tem que admitir, né, a atuação do assistente técnico, e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Beleza, então. Vamos para o parágrafo 5º. Quem pode ler para mim? Marcos Meneghelli, pode ler? Fez uma pergunta. No caso do problema mental do acusado, como fica o artigo 158? Como assim, Marcos? Oi? Deixa eu pegar aqui 158. 158 caput, né? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo ser precaução. Não entendi, Marco. Como assim? Pode me explicar, por favor? Peraí, deixa eu abrir meu livro aqui. Joia. Daí você me explica a pergunta e lê o parágrafo 5º em diante. Por favor. De qual? Do 159? Um pouquinho, professor. Sem pressa. Qual que é o 159? 159 BP, parágrafo 5º e seguinte. Tá dando eco. Aqui no 158 fala assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto e indireto, não podendo sofrer a confusão do acusado. Certo. Das prioridades da realização do exame de corpo de delito, quando se tratar de crime que envolve violência doméstica, mulher. Não, Ah, tá, você tá fazendo a pergunta, fala. Peraí, gente, tá dando eco algum áudio. É porque eu tô sem fone. Pode ser isso. Acho que agora parou. Não parou. Mas tudo bem, vai. A senhora colocou aí é do CPP, não é? Uhum. Coloca ele aí na tela de novo. Tá um pouquinho para cima. Fazendo favor. Tá. Não, acho que eu formulei errado a pergunta. É onde o juiz ele não fica adstrito à perícia. Qual que é mesmo?
Caput, não, caput, não. 182. É aqui, eu ó. errei aqui, 182? É isso, esse mesmo. Como fica 182 no caso. Se o acusado ele tiver doença mental, daí o juiz ele tem que aceitar de qualquer forma esse exame, né, esse laudo. Ah, sim. É a questão de saúde, a questão do estado das pessoas, daí sim. Tá, beleza, então. Tá? Agora deixa eu pegar aqui um negócio para ler. É 159, você falou? Uhum. Parágrafo 5º seguintes. Vou só chegar aqui no 159. Parágrafo 5º seguintes. Tá, vamos lá. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia. Inciso 1. Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandato de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima, 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Joia. Muito obrigada. Então, gente, são questões mais técnicas, né? Mais procedimentais, tá? Bom, feito isso, vou fazer chamada, tá? E vou deixar o interrogatório para a aula que vem, que o interrogatório a gente vai falar das características, das alterações trazidas pela Lei 10.792 de 2003, que alterou bastante essa parte. Vamos falar da acariação e tudo mais. Então, não vou iniciar o interrogatório agora, beleza? Marco, Tô pensando aqui na sua pergunta. O juiz, ele não está adstrito à prova pericial, tá? Ou seja, ele tem a livre convicção fundamentada. Não quer dizer que ele pode simplesmente ignorar o laudo técnico. Tampouco quer dizer que ele precisa decidir de acordo com aquele laudo, fielmente de acordo com aquele laudo. Mas veja bem, se o médico, perito, diz que a pessoa é incapacitada, né, tem uma deficiência mental, hoje não utiliza mais esse termo, né? Não tem a capacidade de discernimento necessária para a prática daquele ato, enfim. O juiz, ele pode considerar aquele laudo incompleto, ele pode considerar aquele laudo inconclusivo, né? Mas veja bem, ele não pode totalmente contrar aquele laudo. Poder pode, né? Ele pode, mas vai vir a defesa ou o próprio Ministério Público impugnar aquilo ali. Então, assim, dizer que ele está adstrito àquele laudo, não está. Dizer que quando se tratar de um laudo referente à capacidade da pessoa, ele tem que aceitar, também, se eu afirmar novamente isso, eu também não vou estar sendo correto. Então, assim, aquela velha história, né? No caso concreto, a gente vê, mas assim, tem que ter um meio termo aí, uma proporcionalidade. Ele não precisa... vamos falar especificamente do laudo técnico referente à incapacidade. Ele tem que fundamentar a decisão. Por que que o juiz acha que ele não é incapacitado?
Com base em quê, certo? Porque ele não é expert em medicina legal. Quem é o expert em medicina legal, sobre a capacidade das pessoas, né? É o médico. Então, assim, se ele não acatar aquele. Não vou dizer acatar. Se ele não seguir, se ele for totalmente contrário àquele laudo, ele pode sim entender, apesar do laudo, eu entendo isso, né? Eu entendo que a pessoa é plenamente capaz. Mas vai ser uma decisão que vai cair por terra, né? Então, não vou falar para você que ele não pode, que ele está restrito àquilo ali. Ele pode, mas é uma decisão que vai acabar caindo por terra, porque vai ter a defesa, vai ter o Ministério Público, né? E tudo mais para nomear, pedir a nomeação de outro perito, recorrer daquela decisão, né? E claro que tem que ter uma base legal para o juiz uma base legal não, uma base probatória para o juiz não aceitar aquele laudo. Então seria isso, entendeu? Nem sim, nem não. Tá bom? Entendi. Entendeu? Obrigado, professor. O problema é o... Mas eu acho que isso não acontece. O juiz falar que não quer o laudo, sendo que a pessoa realmente tem um problema mental. Então, acho difícil de acontecer totalmente isso, porque veja bem, o juiz simplesmente desconsiderou um laudo. Deixa eu desligar seu áudio aqui, peraí. Imagine que o juiz simplesmente desconsiderou o laudo. Aí ele vai e entende que a pessoa é plenamente capaz. A defesa vai recorrer, entendeu? Daí vai para o tribunal. O tribunal vai... ou seja, o tribunal são vários magistrados, são vários juízes de segundo grau. Eles também entenderam? Então tem alguma base legal ali. Tem alguma base probatória ali, entendeu? Pode falar, Wesley. Desculpa, só para concluir aqui, nesse caso, aconteceu aí uma prisão preventiva, temporária, alguma coisa. E até esse pessoal decidir se essa pessoa realmente tem problema mental ou não, ela fica presa junto com os outros normais, que não são mentais? Se ela tem capacidade civil, sim. Mesmo sendo problemático e doente mental. Até provar, né? Até provar. Mas pode ter um pedido da defesa nesse sentido, ou do próprio Ministério Público, que existe essa possibilidade. Mas assim, não é só alegar, né? Daí vai juntar, por exemplo, vai juntar não é o laudo, mas vai juntar o histórico hospitalar da pessoa. Isso. Tudo mais, fazer um pedido nesse sentido. Porque, veja bem, o juiz ele não é obrigado a saber que aquela pessoa não é plenamente capaz. A pessoa está praticando os atos da vida civil, ela não é interditada, inclusive ela praticou um crime, o juiz não é obrigado a saber, né? Então, ele vai acabar indo para uma cadeia pública normal. Não, sensacional. Muito obrigado, professora. Por nada. Já vou deixar meu boa noite para todo mundo. Eu vou até sair, se a senhora puder depois me dar presença, que a minha... Vou fazer a chamada já. Valeu. Mas não para de me chamar. Beleza. Wesley. Valeu, tchau. Você levantou a mão? Ou foi sem querer? Não, era só para complementar a fala do Complemente aí, por favor. Que assim, na realidade, os absolutamente capazes vai ser muito na questão de homicídio, né, que vai ter bastante essa discussão, né, e se for homicídio, é muito melhor que o absolutamente incapaz, ele tá sendo julgado como um capaz, né, porque senão ele vai ficar no mínimo uns 30 anos preso, no né, judicial, mas olha, no sanatório. Que interessante, eu era estagiária ainda quando teve uma sentença de absolvição imprópria, quando eu tive o primeiro contato com uma sentença de absolvição imprópria. O que é a sentença de absolvição imprópria? O juiz entendeu que estava presente a materialidade, entendeu que estava presente a autoria, só que considerou que aquela pessoa era incapaz, né, de responder pelos atos, que aquilo ali, na verdade, ela nem sabia o que estava fazendo. Então, ele é a medida de segurança, né, ele aplica uma medida de segurança e não uma pena privativa de liberdade, por exemplo. E o crime, nesse caso, foi um crime de incêndio,
a moça, aqui na comarca mesmo, a senhora, incendiou uma casa. E na época ela não foi presa cautelarmente, né? E ao final da sentença, o juiz entendeu que estava comprovado que ela não era capaz, né? E aplicou a medida de segurança. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma complementação? Vamos debater sobre o tema. Gosto de debater sobre temas com vocês. Não? Então, vamos lá. Vocês ainda estão aí? Estamos aqui, professora. Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou fazer a chamada aqui. Marcos já saiu, né? Daniela. Vitor Hugo quer falar? Ou tá respondendo a chamada? Não, prof. KKK. Beleza. Ó, 1/6, aula 17. Não trouxe meu caderno hoje, mas eu vou entrar aqui. Gente, vai entrar alguém aqui, ó. Muito. Vitor Hugo, Daniela, Marcos Meneghelli, Valdivino. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, até, gente. Boa noite para quem vai sair, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus, se cuidem. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom feriado para vocês. Gregory, Igor, Débora. Débora saiu. Bruna Ribeira. Valdivino, dei presença já. Kleber de Jesus. Caleb. Wesley. Gabi Gomes. Sheila. Sheila estava sumida, Sheila. Priscila. Acho que é isso, né? Obrigada, gente. Bom feriado para vocês também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.